Glauber, na verdade, nós já estamos, né, num conflito, já corre, só que ele corre sobre um outro formato. E por isso, muitas vezes, as pessoas não percebem o formato atual do conflito. Primeira coisa importante é o seguinte: fica claro que existe uma aliança entre, por exemplo, Coreia do Norte, Rússia, China, Irã, e do outro lado, Europa e Estados Unidos, né? Canadá, etc. Não existe uma disputa pelo poder na história da humanidade onde quem tinha o poder cedeu sem nenhum atrito, né? Nós não vimos isso acontecer com nenhum império. Então, o atrito, ele é natural da disputa pelo poder, pela hegemonia. Nós viemos de um momento unipolar, né? Logo depois ali da queda da União Soviética, praticamente ficamos num plano unipolar. Os Estados Unidos era a única grande superpotência e todos os outros acompanhavam. Bom, no momento em que se formou uma aliança contrária a esse conceito, pregando um mundo multipolar, e você começa a ver agora uma aliança, Glauber, se formando muito forte entre China e Rússia, eles chamam uma parceria estratégica sem limites. Sim. Agora, o presidente russo, o Putin, né, devolveu uma visita que o presidente da Coreia do Norte, o líder da Coreia do Norte, havia feito, e estabeleceu com a Coreia do Norte também uma parceria estratégica. O Irã já está nesse bloco. Então você começa a ver formar desafiadores dentro de um conceito maior. Então nós já estamos, na verdade, num conflito, numa disputa, onde, por enquanto, um mede a força do outro através de guerra que nós chamamos de guerra proxy, através de procuradores, seja na Ucrânia, seja no Oriente Médio. Mas é uma guerra, como eu disse, Glauber, de um perfil diferente. Não é uma guerra que começa pela parte de bota no chão. É uma guerra que começa no campo informacional, começou no campo informacional, começou no campo cibernético, na cooptação das elites do Ocidente. Essa é uma guerra que começou, na verdade, tem mais de 4 décadas. Quando eles perceberam que a forma de destruir o Ocidente seria solapando suas bases, destruindo as bases do Ocidente. E quais eram as bases do Ocidente, Glauber? O Ocidente tinha uma pujança econômica muito forte, tanto que, como eu comentei aqui, a União Soviética, ela não caiu depois da Guerra Fria, ela não caiu no campo de batalha. Ela perdeu porque ela não teve condições de acompanhar a corrida armamentista, a Guerra nas Estrelas, etc. Eles perceberam que você precisa de uma economia forte para financiar o poder armado. Você precisa de um poder armado para garantir as riquezas que você conquista. Eu tenho poder econômico, eu tenho muitas riquezas, e eu não posso protegê-las, alguém vai me tomar. Então são dois poderes interdependentes, Glauber. Você precisa ter capacidade econômica para financiar o poder armado e precisa ter um poder armado capaz de proteger as riquezas que você gerou. Mas uma sociedade é mais que isso. Existem valores basilares numa sociedade, conceitos basilares. E o que existia no Ocidente? Conceito de família, patriotismo, né? Era muito comum alguém viajar para os Estados Unidos, quando chega comentava, olha, tudo quanto é prédio, ruas, você vê uma bandeira hasteada dos Estados Unidos. Então patriotismo, cristianismo, né? Família, eram conceitos basilares no Ocidente que nunca tinham sido atacados por ninguém, pelo contrário, eram virtudes. Então é o que no Checkmate Global, no meu canal, numa metáfora, eu coloco que a torre é o poder econômico, o cavalo é o poder armado e o bispo é o sistema de crenças e valores. As crenças e valores é que embasam a sua esperança, a sua vontade de lutar. Para defender o quê? Defender o seu modo de vida, defender os seus valores. Então essa guerra de quinta geração, Glauber, começou muito tempo atrás, já na década de 70, e quando inclusive o chefe do Estado-Maior Conjunto da Rússia, general Gerasimov, ele tem um escrito dele dizendo que nessa guerra híbrida, né, você primeiro começa pelos meios não militares, cooptando elites, né, lidando com o grau de rebeldia da população, né, para depois a questão militar é a última. Imagina o seguinte, Glauber, um exemplo que ano passado, segundo as estatísticas, morreram 108 mil jovens nos Estados Unidos de overdose.
de fentanil, que é uma verdadeira pandemia que está acontecendo lá. Imagine 108 mil jovens. Imagina se tivessem morrido 8 mil, não 108, mas 8 mil jovens americanos soldados. É motivo para uma guerra. Mas eles mataram 108 mil e ninguém reage. Então é uma guerra muito mais sutil. É uma guerra que destrói mais do que bombas, mas ela é muito mais sutil. Então nós já estamos num conflito onde o Ocidente foi atacado nos seus pilares básicos, no seu poder econômico, no seu poder armado, no seu sistema de crenças e valores, só que de uma tal forma, Glauber, que as pessoas não percebem o conflito, porque ele é um conflito sutil, onde eu conquisto corações e mentes, onde eu divido a sociedade. Dividir para governar é um ditado antigo de Roma, né? Divide et impera, certo? Sociedade dividida não para em pé. Hoje você tem o que no Ocidente, Glauber? Rico contra pobre, preto contra branco, hétero contra homo, todo tipo de divisão existe. O que menos hoje nós temos no Ocidente é a união da sociedade em torno de causas. Né? Que menos nós vimos agora nas eleições na França, né? A confusão que foi. Nós estamos vendo a corrida presidencial nos Estados Unidos. Então o Ocidente, na verdade, Glauber, só para concluir esse raciocínio, ele já está em guerra, só não demorou para perceber isso. Ele já foi atacado nos seus 3 pilares, na torre, sistema econômico. Hoje os Estados Unidos têm uma dívida monstruosa de 34,5 trilhões de dólares, déficit gêmeo, inflação, e está sofrendo um processo de desdolarização. Ele foi atacado na peça cavalo, que é o poder armado, que hoje a maior marinha do mundo é a marinha chinesa. Né? Hoje os russos têm mísseis hipersônicos. Hoje os russos demoraram para perceber o valor do drone no campo de batalha, mas com a ajuda do Irã, eles adquiriram drones de sofisticados e estão usando. Enfim, a Rússia desenvolveu seu poder armado bastante, enquanto que os Estados Unidos, os militares americanos, quem vai lá no canal Checkmate Global tem 10, 15 vídeos com evidências e militares americanos dizendo que a situação do poder armado nos Estados Unidos não está evoluindo. Os navios da Marinha são em menor quantidade do que precisa, estão com problemas de manutenção, né? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica lá não conseguem bater suas metas de recrutamento, que a grande maioria dos jovens é inapto para o serviço militar nos Estados Unidos. Inclusive está se pensando agora em voltar a ter recrutamento obrigatório lá. Então, o poder armado também foi atingido, e no sistema de crenças e valores, que é o bispo, nós todos percebemos essa agenda aplicada em todas as Américas e na Europa, né? Dividindo a sociedade, colocando as pessoas em campos opostos, e essa exacerbação da divisão dentro da sociedade. Então, isso é só a primeira etapa, né? Se essa guerra já começa 40 anos para trás, assim que tiver o ambiente propício, começa a guerra bélica de fato. Esses conflitos que já estão acontecendo, como Israel e na Ucrânia, já é uma prova disso, que já chegou a segunda etapa. E Sim. Aí nós vamos evoluir até para uma escalada maior. Certo, agora é o momento em que é como aqueles 2 contendores que estão sentindo o outro, quais são as habilidades. Para que a guerra da Ucrânia está sendo muito útil para os 2 lados, tanto para a OTAN quanto para os russos? Teste. Os russos estão testando suas armas, né? O seu míssil hipersônico Kinshal e outras armas que eles têm. Por exemplo, eles verificaram no início do conflito que eles tinham problemas de deficiência com drones, aperfeiçoaram isso junto com o Irã. Né? Eles verificaram que eles tinham alguns problemas na parte de artilharia, a Coreia do Norte deu suporte. Havia alguns problemas na área tecnológica também, a China deu suporte. E os russos foram testando suas armas e, o que é pior, à medida que eles capturaram armas ocidentais, como tanques Abrams ou Leopard, né, eles foram testando essas armas, verificando, conhecendo a engenharia por trás dessas armas. E isso nos causa uma desvantagem, porque à medida que eles conhecem as nossas armas, eles podem então criar armas contrárias para anulá-las. Então, na verdade, o campo de batalha na Ucrânia
se transformou numa preliminar de um conflito maior, onde os dois lados estão se conhecendo suas fortalezas e suas fraquezas, seus pontos fortes e pontos fracos, porque os russos sabem que o conflito deles não é com a Ucrânia, né? É com a OTAN. Aliás, a OTAN deixa isso muito claro, né? Tanto que os russos não gastaram ali nem 20, 25% da sua capacidade militar. Eles estão guardando suas armas mais fortes para um futuro conflito com a OTAN. E à medida que os Estados Unidos entrega mísseis, a Europa entrega mísseis à Ucrânia, capazes de atingir o interior da Rússia, suas refinarias, né? Inclusive estações de radar de alerta precoce nuclear, que é gravíssimo. Quando a Ucrânia atingiu duas estações de alerta precoce nuclear, para a política estratégica russa, isso já justificaria um ataque, uma retaliação nuclear, porque isso degrada a capacidade da Rússia de detectar um ataque nuclear. Então ela já teria o argumento para um ataque nuclear tático. À medida que vai se escalando isso, por exemplo, por que se você entrega mísseis à Ucrânia para um ataque profundo no território russo? Para perceber as defesas antiaéreas. Quais mísseis que eles podem detectar, quais que eles não detectam. Você na Ucrânia está na fronteira com a Rússia. É diferente de você mandar um míssil lá da Inglaterra para atingir a Rússia. Você tem um grande caminho a percorrer, onde ele pode ser detectado e anulado. Ali não, são minutos. Então é um grande campo de teste, onde, na verdade, voltando à sua pergunta anterior, nós já estamos num conflito, que não existe transição de poder sem conflito. A OTAN e o Ocidente já nomearam a Rússia e a China como seus oponentes. Eles, pelo lado deles, também já sabem que vão ter que brigar com o Ocidente, mas numa guerra onde eles já começaram a quebrar as pernas do Ocidente 40 anos atrás. A pandemia vai ser a pandemia vai ser uma forma, né, de eles inserirem esse medo na população. Tivemos uma recente. O senhor vislumbra uma próxima aí para que consigam implementar um pouco mais essa restrição de direito, condição inferior? Dentro da estratégia DG, isso é previsível. Se nós pensarmos dentro do pensamento deles, esse catalisador na área de saúde é essencial para eles, okay? Seja através do H5N1, seja através de uma outra, como a varíola, que praticamente foi erradicada, é interessante. Por quê? Vamos entender a causa. O ser humano é extremamente frágil psicologicamente. O ser humano, ele é muito forte quando ele está com prosperidade, com a segurança garantida, com a água, com a comida, com a saúde, tudo nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão. Você tira uma função básica dos seres humanos, ele já começa a se desesperar. Então, os seres humanos, na verdade, são uma montanha de medos. É medo de passar fome, é o medo de perder o emprego, é o medo de perder seus bens, é o medo de morrer, é o medo de ficar doente. O ser humano é um conjunto de medos. Ora, se eu tenho alguém que é um conjunto de medos, é muito fácil eu colocá-lo numa situação de vulnerabilidade. Porque o ser humano de superfície não tem um padrão psicológico seguro. Ele baseia toda a sua segurança em coisas externas, né? E o mundo externo, ele é impermanente. Qualquer um que nos ouve e vê, pensa na sua vida desde a sua infância e vê quantos altos e baixos você já teve. É da estrutura do jogo do plano consciencial a impermanência. Porque isso, inclusive, é um princípio do budismo, a impermanência, etc. Então, se você coloca todas as suas esperanças de felicidade no plano externo, que é impermanente, você vai viver uma gangorra. Tem hora que tá bem, tem hora que tá mal. Tem hora que tá bem, tem hora que tá mal. Tem hora que você tá rindo, vai ter hora que você vai estar chorando. Então, se você estudar a psicologia do ser humano e perceber essas vulnerabilidades, ele é muito fácil de ser atacado. Então, se eu preciso causar o caos, eu preciso criar catalisadores que tirem do humano de superfície o alicerce básico da sua segurança, do seu bem-estar.
Então, por exemplo, um catalisador na área de saúde faz com que imediatamente dispare no ser humano aquele sentido de eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí quando ele pensa que vai morrer, ele fala, eu vou perder tudo. Se eu vou perder tudo, então eu vou abrir mão de uma parte. É melhor irem os dedos do que a mão inteira, né? Irem os anéis, ficar os dedos, qualquer coisa nesse sentido. Então é muito fácil você levar o ser humano a uma postura de ansiedade e de medo. Ele vai ficar com medo de perder o emprego diante de uma situação adversa como a que nós passamos. Ele vai ficar com medo de ficar doente. Ele vai ficar com medo de morrer. Ele vai ficar com medo de perder os entes queridos, não poder conviver com eles. E aí você cria na mente dos humanos de superfície o caos. E o medo e a ansiedade leva à depressão, que é o mal do século. Por que as pessoas estão ficando deprimidas? Elas simplesmente internamente não possuem um arcabouço que lhes dê segurança. Eles são totalmente voltados para o exterior. Isso que você tem no exterior hoje pode não ter amanhã, né? O emprego que você tem amanhã pode não ter. O seu cônjuge pode não estar aqui amanhã. O teu melhor amigo pode não estar, né? A remuneração que você tem, o seu patrimônio amanhã pode não estar. Então essa insegurança, fruto do foco de consciência no mundo exterior, torna o ser humano extremamente vulnerável. Para os DGs fica fácil manipular isso. Muito fácil. Vamos atingir eles nas suas vulnerabilidades. Então, criando uma situação de pânico, de ansiedade, de medo, você extrai dos humanos o consentimento e até as palmas, o parabéns para aquele que restaurar 10% do que ele tinha antes. E ele ainda vai agradecer. Ele vai ser rebaixado e ainda vai agradecer aquele que lhe devolveu 10% do que ele tinha. Parece bem atual isso. E será bem o futuro. Então, duas certezas, né? Ou mais, né? De duas. Que a terceira guerra vai evoluir, né? Ela já está em processo. E tudo que for necessário será usado, né? Novas pandemias, inclusive. Crise financeira tem de tempo em tempo, né? Já é padrão. Já é padrão, né? E a pandemia parece que pode ser o novo padrão. Pode ser. O grande negócio, assim, Glauber, mais uma observação. Quando eu torno sua vida mais sofisticada, eu torno você mais dependente de mim. Então vamos lá. Um fazendeiro, na década de 20, o cara tinha uma fazenda. Ele tinha água do córrego lá limpinha, passava no máximo num filtro de vela, aqueles filtros antigos. Tinha galinha, botava ovos, tinha vaquinha que dava leite, tinha lá a horta dele. Ele não tá nem aí para as coisas de fora. Ele ia na cidade às vezes comprar óleo e sal. Energia elétrica não fazia falta? Nenhuma, ele tinha gordura, né? Ele mantinha tudo na banha de porco e tal. Muito bem. Na hora que eu conduzo, isso foi proposital sobre alguns aspectos. Não a condução, mas a forma como foi conduzida. Quando eu conduzo a sociedade para a dependência tecnológica, eu tiro das pessoas a sua capacidade de ser independentes. Então, por exemplo, um cidadão comum que vive na cidade grande, ele não tem nada, né? Ele não tem acesso à água potável se por acaso o mercado não vender, ele não tem acesso à comida, ele não tem nada. Se acabar a internet ou acabar a energia elétrica, ele não trabalha, ele não vive. Então, esse processo, Glauber, de conduzir a sociedade à urbanização e a uma dependência extrema da tecnologia, tornou as pessoas ainda mais vulneráveis do que elas eram antes. E ao tornar as pessoas dependentes e vulneráveis, os DGs conseguiram uma situação ímpar de possibilidade de implementar o checkmate global deles. Veja, esse checkmate global seria muito mais difícil antes. Você não tinha nem como falar com um cara que estava lá no interior do país, tá tendo uma pandemia. Ele falou, mal tinha rádio, entende? Era muito mais complicado. Ele tá aí, vai ter uma crise financeira, os bancos vão quebrar.
Na verdade, o único meio era o rádio, né? Entende? Então, assim, aquela pessoa era muito menos vulnerável. Ao trazer as pessoas para a dependência do sistema, para a dependência tecnológica, como, por exemplo, o CBDC, que nós já falamos aqui, você está na mão deles. Atingir você fica muito fácil. O Glauber não se comportou direitinho, bloqueio as contas dele, bloqueio o patrimônio dele, e eu vou te atingindo. Mas se o Glauber morasse num sítio, a não sei quantos quilômetros daqui, tivesse a comida dele, a água dele, né, tivesse o dinheirinho em espécie, ia na cidade uma vez ou outra gastar um pouquinho com sal, com óleo, ele não era tão facilmente chantageável. Então, a vulnerabilidade, o avanço tecnológico, né, a urbanização, esse refinamento da vida social que causou dependência da energia elétrica, por exemplo, tornou as pessoas extremamente vulneráveis. Logo, vulneráveis são chantageáveis. Logo, chantageadas são extremamente maleáveis nos seus pedidos. Vão pedir para voltar com coisas que eles já tinham antes. E facilmente manipuladas. Como é hoje, né? Sim.